Então, vamos terminar essa primeira parte com a manifestação da Mariana Machado de Oliveira Sá, que é publicitária, representante do coletivo Infância Livre de Consumo. A palavra, Mariana, por 15 minutos. Infância livre de consumismo. Ninguém quer parar de consumir. Tá tudo certo. É só o consumismo, é o exagero do consumo. Enfim, eu quero começar minha fala agradecendo o acolhimento do Ministério Público Federal, da Procuradoria de Direitos do Cidadão, e dizer que vai ser muito difícil fazer uma fala depois do colega Rafael, que realmente tem uma fala muito divertida e interessante. Para começar, eu vou começar contando aqui, eu não sei se eu... Pode me interromper se eu terminar o tempo, porque eu quero falar só os meus minutos mesmo, mas eu acho que eu vou ter que fazer algumas alterações no que eu tinha programado para falar, diante de ser a última pessoa na mesa. Eu sou mãe há 7 anos e meio, e antes de engravidar, como publicitária, eu decidi que meus filhos teriam uma mediação rígida de propaganda. Eu não ia cercear o direito deles ao entretenimento, portanto, eu tive que fazer escolhas. E dentre essas escolhas, o que eu decidi foi que eles veriam muito DVD no horário da televisão. E veriam a TV pública, que na Bahia não tem propaganda, não tem intervalo comercial. Os intervalos anunciam a próxima atração e tem algumas propagandas de utilidade pública, mais educativas mesmo. Não tem nenhum produto veiculado na TV pública da Bahia, que é a TVE. Então, esse misto de TV pública e DVDs foi oferecido à minha filha até hoje. E é oferecido ao meu filho de 2 anos e meio também. Deu tão certo que eu estou repetindo a fórmula. Claro que minha filha vê propaganda, até porque ela tem acesso àqueles canais pagos, em que a gente paga pelo conteúdo e ganha propaganda de graça. E era um festival de eu quero isso, eu quero esse, eu quero esse. E claro que havia um esforço de toda a família, eu, meu marido, os avós, que são super críticos também, a conversar com ela e a explicar que nem tudo a gente pode ter. E nem tudo a gente precisa ter. Mais do que uma questão financeira, é uma questão de necessidade. E assim foi durante esse tempo todo. Recentemente, tem uns 4 anos, meu marido inventou uma estratégia maravilhosa, que é mandar colocar na lista. Você não diz não, não faz aquele enfrentamento a cada 30 segundos com a criança, e também não diz sim. E o resultado disso é que ela vai para uma loja de brinquedo, ela nem sabe o que ela quer. Ela vai procurar nas prateleiras qual é o brinquedo que atende a sua necessidade. Minha filha não tem nenhum, ou quase nenhum, apelo nutricional com personagens. Teve uma fase grave de princesas, é verdade, mas passou já. E ela não faz diferença de alimentação em relação a personagens, apesar de ser exposta aos personagens, acompanhar todos os lançamentos cinematográficos, mas não tem aquela frequência de ligação de um biscoito com um personagem infantil. Você pode passar, por favor. Pronto. Essa é a minha visão de mãe, essa é a minha experiência. Eu sou publicitária, tenho anos de formada e sou mestre em políticas públicas, tenho 10 anos de carreira no serviço público. Então, meu lugar de fala é esse. É uma pessoa que conhece o que é publicidade e atua em relação ao serviço público, né? E vamos lá. O coletivo Infância Livre de Consumismo surgiu esse ano em reação a uma campanha liderada pelo nosso colega aqui da ABAP, que, apesar de dizer que somos todos responsáveis, todos os comentários e a moderação da comunidade se fazia dizendo que apenas os pais deveriam ser responsáveis pela mediação do consumo. E todas as vezes que eu, por exemplo, vocês podem ver minha carinha lá, sempre perguntando qual é a proposta. Eles diziam que é preciso uma regulação, uma nova regulação. E a gente dizia, e o que vocês propõem? Porque, assim, eu entendo que o colega fala de diálogo, é importante que a gente fique na sala até o fim do debate, para poder se ouvir, olhar no olho um do outro e ver que é possível dialogar e chegar a uma solução que atenda ao Brasil. Não é que atenda nem ao movimento social, nem ao movimento empresarial, mas que atenda ao Brasil. Eu vou fazer uma pausa aí na minha palestra para lembrar de um programa que eu vi tem 2 sábados. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, na Rede Globo, logo depois do Globo Cidadania. Esses 2 programas quase não têm propaganda. No entanto, eles são veiculados todo sábado. O que me faz achar que o Jornal Nacional deve sustentar esses produtos. Aliás, eu também vi um patrocínio
do governo federal no sítio do Pica-Pau Amarelo. O que me faz pensar que, para esse programa estar sendo veiculado sem propaganda mercadológica, ou ele é muito pouco atrativo, ou o governo federal está conseguindo custear essa produção. Então, assim, eu fico me colocando... Assim, não é possível fazer uma televisão sem publicidade, mas a televisão que mais tem publicidade é a que mostra o pior programa para criança. Meus filhos são proibidos de assistir o SBT de manhã. Aqueles dois palhaços anunciam a cada 30 segundos um produto. É inadmissível isso. E tem propaganda. Eles têm propaganda. Eles têm publicidade infantil. E eles apresentam um programa deplorável, com product placement, que é um absurdo para a criança, porque a criança não entende o que é que está acontecendo ali. Pode passar, por favor. A gente não é especialista, né? Nós somos um conjunto de vários profissionais, com várias histórias de vida diferentes. Não somos ricas, não somos dondocas, que ficam o dia inteiro na internet, ao contrário do que os senhores possam pensar. Temos histórias de vida diferentes e a gente tem uma preocupação com a nossa maternidade. Então, a gente sempre discutiu como que a gente fazia, né? Uma trocava dica com a outra de como fazer e trocava conhecimento em relação ao que estava sendo apresentado. Um belo dia, a gente viu que a gente não precisava estar sozinha nisso, a gente podia contar com o Estado, que tem o dever constitucional de proteger a infância. Está aí o nosso belo 227, que diz isso claramente. E vamos lá. Pode passar. A gente diz que a gente representa os pais porque a gente tem uma visão que não é uma visão de especialista, é uma visão de quem vivencia o problema todos os dias. Nós temos o direito de estar nesse espaço e o dever de participar dessas discussões. E o dever de dizer, tanto para o mercado, quanto para a sociedade civil, quanto para o Estado, o que é que nos afeta e como é que a gente acha que esse assunto pode ser conduzido para melhorar nossa maternidade, nossa paternidade. A gente acredita, né, a gente tem alguns consensos, e um deles é que soluções individuais não dão conta de um problema coletivo, especialmente porque eu medio o consumo de mídia de minha filha, mas ela chega na escola e é exposta a conteúdos de pais que não mediam, de que não se preocupam, não porque eles sejam piores do que eu, mas simplesmente porque não se deram conta do que está acontecendo ali. Pode passar. Nas redes sociais, a gente acaba vivendo algumas acusações, né? E sempre dizem que a gente... Outro dia eu estava vendo um congresso da... eu vou esquecer agora. Associação Brasileira de Publicitários. E um publicitário disse que os publicitários eram como palhaços em festa, distraindo as crianças para fazer elas comprarem a lembrancinha, a bugigangazinha, que elas não queriam nem precisavam, enquanto os pais estavam em paz, curtindo a festa. Gente, como publicitário, isso me ofendeu. Como cidadã, pior ainda. Né? Nesse mesmo coletivo, eles chamaram a sociedade civil de coletivos indignados, que bradam contra o mercado. Ninguém está contra o mercado, todo mundo quer que continue tendo produtos bons para as crianças, brinquedos interessantes, eles são muito criativos, tem brinquedos geniais que existem, e a gente acredita que isso pode ser melhor para o planeta e melhor para os nossos filhos. E a gente tem que perceber uma coisa, nem sempre o que é melhor para o país é o que a maioria diz que é. As pessoas estão anestesiadas, gente. As pessoas estão... Outro dia eu vi uma fila de crianças saindo de 4 anos para ir para o museu. Você imagina que minha escola deve ser bem fora do tradicional. A escola dos meus filhos é bem crítica, bem atuante, bem social. E a fila de meninas todas com o batom vermelho, 4 anos, gente. Se arrumaram para ir bonita para o museu. Pelo amor de Deus. Maquiar, imitar a mãe, faz parte do universo feminino, a gente entende isso. Mas se maquiar para ficar bonita para ir para o museu, não. Isso não é infância. Não foi a minha e eu acredito que não foi a de ninguém aqui nessa mesa. E agora que a gente tem essa pretensão, essa ousadia de tentar ir desvendando e quebrando essas imagens e compartilhando esses nossos aprendizados, nós estamos aprendendo. A gente hoje aprendeu que a gente está no sistema misto de regulação. Eu nunca ouvi vocês dizendo isso.
Eu sempre entendi isso, mas eu nunca ouvi vocês dizendo isso. Vocês diziam que o Estado não podia controlar o que vocês dizem. E hoje o Estado controla, né? O Estado controla, mas é um controle limitado, exatamente porque o único artigo do Código de Defesa do Consumidor, que é quando o Estado pode entrar, fala de publicidade que não... Como é? Se aproveita da ingenuidade, da falta de experiência da criança. Eu me pergunto se alguém nessa plateia é capaz de apontar para mim uma propaganda no ar que não se aproveite da ingenuidade da criança. Uma. Eu acho que é possível fazer. Cá comigo, eu imagino que profissionais criativos, reconhecidos mundialmente, que fazem uma propaganda linda, consigam fazer uma propaganda que não se aproveite da ingenuidade da criança, até que seja dirigida para as crianças, se assim a gente chegar aqui daqui a 10 anos, ou a 20, ou a 30, no entendimento que a gente tem que mudar regras das publicidades para as crianças. Então, assim, será que a gente consegue fazer uma propaganda ética, limpa para a criança? Eu acredito que sim. Se a gente não entender que é para proibir, vamos tentar fazer isso, né? Eu acredito que é possível. Pode passar, por favor. Está aqui um pouquinho do que nós somos hoje, né? Está aí nosso alcance, 2,5 milhões de pessoas, quase 7 mil seguidores. E aí está os produtos que não são infantis, que são anunciados para criança. E ali está a reportagem, quem tiver curiosidade de ler, sobre o que é que a agência de promoção faz. Ela foi responsável pela operação que chamou a atenção das crianças, estimulando a proximidade dos adultos para ver demonstrações. O que é que eles fazem? Pegam nossos filhos e botam para trabalhar para eles de graça. Como que? Representantes comerciais. Vamos lá. Esse aí é Galinha Pintadinha, para quem não sabe, eu tenho um neném de dois anos, eu conheci recentemente a Galinha Pintadinha, é genial. Pegam músicas folclóricas, antigas, que nos remetem afetivamente a nós que temos pouco mais de 35 anos, para nossas lembranças infantis, e os pais adoram. E os bebês ficam hipnotizados. E Galinha Pintadinha é uma série de musiquinhas feita por publicitários, então eles usam tudo que eles conhecem sobre publicidade e fazem a musiquinha bonitinha da Galinha Pintadinha. E eu adoro, não tenho problema nenhum com Galinha Pintadinha. Eles conseguiram uma maneira de se comunicar direto com bebês. Meu filho conheceu Galinha Pintadinha na creche, que ele ia quando eu ia trabalhar. Quando eu chegava lá para buscar ele, estavam uns 10 ou 12 bebezinhos, daqueles que acabaram de começar a sentar, vendo Galinha Pintadinha. Hipnotizado, ninguém pisca assim, ó. E lá, cocó, e vamos para a Galinha Pintadinha. O que é que a Lifebuoy faz? Põe sabonetinho vermelho aí, na mão da menina, para ensinar as crianças a tomar banho. A música é fofa. Uma delícia, elefante tomando banho, girafa tomando banho, todo mundo tomando banho com sabonete vermelhinho. E no final, a propaganda, assinando todas as vezes que você vai assistir o negocinho no YouTube, que estão todos lá, para você se deliciar quanto quiser. São 495 milhões de visualizações. Isso sábado. Aposto que se a gente abrir agora... Sábado não, na data da matéria aí. Aposto que se a gente abrir agora, deve ter 500 milhões de visualizações. É o poder desta galinha. E é o que a galinha está fazendo com este sabonete. Passa aí, por favor, para a gente ver o que é que a Lifebuoy fez também. Dei um brinde. Qual é a mãe, gente, que não leva a Galinha Pintadinha com não sei quantos mil pacotes de sabonete anti-germe que não tira o germe, porque a Proteste já testou e não mata germe nenhum? Pronto, aí, é esse a galinha. Eu compraria. Se meu filho amasse, eu compraria a Galinha Pintadinha. Então, assim, gente, sério, tem necessidade disso? Não tem necessidade disso, gente. Não tem necessidade disso, porque vocês pegam eles e pegam a gente também. Porque quando você tem um bebezinho, um fofinho, que gosta da Galinha Pintadinha, e você acha que vai ajudar ele a lavar a mão antes de comer, você, vou comprar aquele sabão que é da Galinha Pintadinha para ele lavar a mão. E você acredita que o filminho bonitinho está educando ele, e, na verdade, o filminho bonitinho está criando mais um consumidor, igual a minha avó, que até hoje fala desse sabonete. Pode passar. Aí estão alguns exemplos de alimentos industrializados dirigidos a crianças, que tem um texto verbal dirigido aos adultos, mas os não verbais dirigidos à criança. Pode passar. Está aí, de novo, mais alimentos que são colocados como saudáveis, e o próprio site dizendo que não substitui uma refeição. Pode passar.
E aí, por que a gente tem que cair de novo nessa imagem do mesmo, né? O CONAR, eu sou publicitária, eu estudei o CONAR profundamente quando eu estava fazendo faculdade. Eu sei que ele foi feito para proteger a publicidade, não para proteger a sociedade. Acaba protegendo a sociedade, é verdade, a gente tem que admitir. Mas não é uma proteção integral. Os anunciantes violam o código com frequência. A gente agora tem 5 meses observando o direito e é frequente. Os primeiros a ver a publicidade são os nossos filhos. Então, a gente vai ver depois, e depois que a gente vai dar conta de que está errado. E a gente, às vezes, não percebe que está errado. As punições são brandas e inócuas diante do estrago causado à infância. Pode passar. Essas 2 propagandas foram alteradas pelo CONAR. A gente não sabe em que termos essa alteração, porque o site não dá o detalhamento do que foi que eles mandaram alterar, mas estão aí as datas, né? São 3 meses para alterar uma propaganda e a propaganda no ar. Eu até queria que, se eu estiver falando alguma coisa errada, que o colega do CONAR me corrigisse, porque essas informações estão só no site. É a única fonte que eu tenho. Pode passar. Parque da Xuxa. 4 filmes que colocavam as crianças em situação de perigo real foram retiradas pelo Estado, pelo PROCON, imediatamente, assim que eles souberam. Está aí. E aí foi também do site do CONAR o que eles resolveram no último congresso que eles fizeram. E eles acham toda a sociedade brasileira é o último lugar, em benefício das empresas, dos profissionais que os compõem, dos empreendimentos a que eles servem e de toda a sociedade brasileira. É o último. Talvez não seja menos importante, né? Mas está aí. E está aí outra coisa, mais um pedacinho, né? Levantar a voz da indústria na defesa da liberdade de expressão comercial, garantida pela Constituição, não sei em que artigo ainda, eu queria aprender isso também. Fundamentada para a liberdade de expressão comercial? Liberdade de expressão. Ah, não, comercial. Não é a que está ali. A pessoa jurídica tem direito. Tá. E desfrutada com responsabilidade, com respeito aos limites. Isso aqui é o que eu quis destacar. Que os publicitários acham que é possível ter responsabilidade ou ter limites, estabelecido pelo sistema composto por legislação e autorregulamentação. Estou muito satisfeita com isso. E reconhecer que o diálogo da sociedade, respeitando os direitos cabais de cada cidadão. Eu acho que está terminando, pode passar. Eu acho que pode melhorar, pode passar, depois vocês leem se quiserem. E por que o Estado deve... Tá aí, os gastos todos são do Estado, pode passar. Pode passar. E nossas prioridades. A gente quer que todos nós assumamos que a autorregulamentação nos moldes atuais não funciona. O controle da publicidade infantil deve ser de toda a sociedade, não de publicitários e anunciantes. Que sejam definidas restrições em relação ao público-alvo da mensagem. A comunicação dos produtos deverá ser direcionada para os adultos responsáveis pela compra e não às crianças. Veja bem, é uma prioridade. Mas eu acho que se a gente conseguir abrir um canal de diálogo verdadeiro, e eu acredito nisso, porque na Bahia eu fui testemunha ocular de um processo em que sociedade civil e mercado sentaram à mesa e conseguiram evoluir no entendimento do que seria o Conselho de Comunicação de lá. Então, eu acredito que a gente possa evoluir nesse sentido. Pode passar. Que sejam criadas regras mais explícitas que as atuais. Gente, essa regra do Código de Defesa do Consumidor precisa ser destrinchada. A gente mãe, cidadão e o próprio mercado, os publicitários, precisam saber o que significam essas regras, porque eles criam na maior da boa vontade e, de repente, aquilo ali desobedeceu. Então, acho que a gente precisa que a regra fique mais clara. Não dá para trabalhar com a regra daquela. Respeite a ingenuidade da criança. Pô, que ingenuidade? Que criança é essa? Que sejam estabelecidas punições rigorosas. A gente não acredita nesse negócio de tirar do ar. Já foi, tirou do ar, já fez o efeito, tem que ter uma multa pesada para impedir que não seja aplicada 3 anos depois, e tem que ter uma contrapropaganda, quer dizer, a empresa que fez o negócio errado, vamos botar uma propaganda no ar, incentivando o contrário. Esse negócio da contrapropaganda, eu não sei direito como é, eu queria também que vocês me explicassem. Eu entendo que seja para estimular um hábito positivo, e não necessariamente para acabar com a marca. Não precisa acabar com a marca. Não precisa. Eu acho que eu, como mãe, não preciso ver que o sabonete tal não mata germe nenhum, tererê, tarará. Mas precisa dizer que basta lavar a mão com um sabonete comum, que você estará protegida, que você estará fazendo o seu... Eu vejo assim. Então, eu acho que acabei. Muito obrigado. Pronto. Desculpa. Bom...